para ministrarmos nessa noite. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. Quantos acharam, diga aleluia, bem forte. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a Santa Cruz está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a igreja metodista em Santa Cruz se encheu de fumaça de glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse-me eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pode se assentar no nome de Jesus. Os intercessores fica aí, fica na brecha. O tema que eu quero pregar aqui nesta noite, o tema da minha mensagem é: da morte do rei, a visão da glória de Deus. Irmãos, quando eu pego esse texto para meditar, e que o Senhor me deu para pregar aqui nesta noite, Isaías, quando eu pego do capítulo 1 até o versículo 6 aqui, eu vejo o chamado dele ao ministério aqui, e eu vejo no princípio aqui do capítulo 1, Isaías, ele tinha visões extraordinárias de Deus. Deus falava com Isaías, mas interessante é que aqui no capítulo 6, que diz sobre o chamado de Isaías, e ele vem aqui, ele diz assim: depois da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. Ô amados, quando eu leio a história de Uzias, ouça isso. Uzias foi um rei que ele começou a reinar com 16 anos de idade em Jerusalém, e a Bíblia diz que ele governou 52 anos. E a Bíblia diz que no tempo do rei Uzias, amados, a Bíblia diz que ele era amigo da agricultura, tudo que ele fazia dava certo. A Bíblia diz que Deus abençoou Uzias, que Deus, irmãos, levou o nome dele para muito longe. A Bíblia diz que Uzias, ele cavou muitos poços, ele fez muitas torres altas, ele fez muitas armas que atiravam pedra. A Bíblia diz que Uzias, ele tinha um exército de 307 mil homens. E a Bíblia diz que Uzias, ele viu, olhou, ele viu, estava tudo certo, estava tudo tranquilo. E Uzias, irmãos, foi fazer algo que não competia a ele. Tem pessoas, escute isso, irmãos, que eu vou te falar, que está tudo bem na vida deles, Deus está abençoando eles, e muitas vezes eles vão futucar a casa de marimbondo. E foi o que aconteceu com o rei Uzias.
Uzias, irmãos, vendo que estava tudo tranquilo, exército dominando, não tinha falta de nada. Escute o que esse homem foi fazer. Irmãos, a Bíblia diz que ele pegou incensário e ele foi oferecer sacrifício a Deus, coisas que não competiam a ele. Flávio Josefo, o maior historiador dos hebreus, ele conta que quando Uzias começou a caminhar, fala comigo assim, 80 sacerdotes tentaram impedir no primórdio. E você começa a ver homens que viram o Senhor e a vida deles mudaram radicalmente. Fala comigo assim, Moisés era gago, assassino, mas ele viu o Senhor e a vida dele mudou. João Flávio Ferreira, que vos fala aqui, macumbeiro, nasceu na macumbaria, eu vi o Senhor e a minha vida mudou. Aleluia! E você vai olhando, você vê Jacó, era conhecido como trapaceiro. Jacó, um dia ele estava deitado e a Bíblia diz que ele botou uma pedra e ele fez de travesseiro e ele viu o Senhor subindo, os anjos descendo, subindo, que representava Cristo ali. E Jacó viu e a vida dele mudou. Oh, amado, deixa eu te falar nesta noite aqui. O Senhor quer se manifestar para pessoas aqui. Jesus quer se manifestar. Diante da santidade do Senhor que está aqui, eu falo de joelho. Alguns anos atrás, em Teresópolis,